Gente, é Dia Mundial da Voz. E eu recebo para falar do Dia Mundial da Voz, da importância da voz, a doutora Rosimeire Del Poço, que ela é fonoaudióloga, e nossa querida Camila, lá da Univida. Coincidentemente, ironicamente, a Camila hoje está com a voz prejudicada no Dia da Voz. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo, Márcia, é verdade. Eu até estava comentando com a doutora Rosimeire e falei assim, olha que ironia do destino. Hoje, dia da voz, eu desse jeito. Mas ainda bem que a doutora está aqui para me dar um respaldo e vai me ajudar. E a doutora atende lá no Edifício Constantino também. Isso, importante. A doutora atende lá no Edifício Constantino, todos associados à Univida e atende o público em geral, então. Então, as pessoas que têm aí, precisam de uma fonoaudióloga ou detectam algum problema na voz, ou até mesmo, mas eu não sei, será que tem que procurar? Dá uma ligadinha lá, agenda uma consulta com ela, tira a dúvida com ela. Então, nós vamos saber agora se tem que procurar ou não, quais os problemas que você tem, às vezes, quando você tem alguma complicação com a voz, uma mudança na voz, que tipo de problema você pode ter, se é sério ou não. Lógico que a voz é muito importante. A voz é maravilhosa para cantar, para falar, para expressar os nossos sentimentos. E foi criado o Dia Mundial da Voz. É hoje, dia 16 de abril. Doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Márcia. Usa a sua voz maravilhosa para dizer para a gente como e por que surgiu o Dia Mundial da Voz. Então, surgiu justamente para promover a saúde vocal. Como assim? As pessoas não têm muita consciência de como usar a voz, de como prevenir ter um problema da voz. E também para prevenir o câncer de laringe, os problemas de laringe, enfim, o que está relacionado a esse mau uso vocal. Como é que nós podemos perceber que há algo de errado com a nossa voz? Bom, o primeiro sinal é cansaço ao falar. Então, a pessoa usa a voz profissionalmente e aí chega no fim do dia, ela está muito cansada, a voz some, ela começa a ficar rouca, aí tem ardências, coça a garganta, tem uma sensação de um bolo na garganta, mas o primeiro sinal mesmo é o cansaço. E isso pode significar desde algo simples até um câncer, por exemplo? Sim, pode sim. As coisas simples devem ser levadas em consideração, por quê? Porque elas podem evoluir para algo mais complicado. Os chamados calos vocais, com o mau uso da voz, as pessoas ficam com calo. Isso pode vir um dia se tornar algo mais sério? Não decorrente desse calo, né? Se ela associar, na verdade, a gente chama de nódulos vocais, vulgarmente conhecido como calos. O que acontece? Se ela ainda abusa do álcool, do fumo e usa essa voz em demasia e não toma os cuidados necessários, aí sim pode se tornar um câncer. É normal quando a pessoa fala demais perder a voz ou ela está fazendo mau uso da voz e se ela não fizesse o mau uso da voz, ela não perderia a voz? Como a gente vê às vezes professores, né, falando, falei demais, agora estou sem voz. Sim, é porque usa a voz e não toma nem cuidado, né? Não faz uma higiene vocal. Tem que aquecer, desaquecer quando termina de usar a voz, tomar alguns cuidados Como, por básicos. exemplo, um aquecimento para começar a usar a voz? O que seria? Tá, antes de falar do aquecimento, então vamos ver alguns cuidados que deve ter quando usa a voz. Por exemplo, se você usa a voz todos os dias, há de se fazer um repouso vocal de uns 30 minutos. Então você em silêncio, muda. Silêncio. Você fez o seu programa aqui e tal. Quando terminar, fica 30 minutos quietinha. Como é que eu vou ficar? Vou ter que usar uns paradrapos. E outra também, antes de você entrar, antes de você vir para o seu programa, o que você pode fazer? Evita alimentos condimentados, alimentos gordurosos, entendeu? Evita chocolatados, leite, tudo isso aumenta a secreção. E você usando essa voz constantemente vai agredir essas cordas vocais e pode transformar nos nódulos vocais. Esses já os tenho. Tá, agora a técnica, você perguntou. É porque para o pessoal de casa saber, porque não só eu que trabalho. Porque tem várias, mas uma básica é a vibração de língua. Então você vai usar a voz, você pode fazer uma vibração de língua mais ascendente. Então você vai começar abaixo e subir. Quando você terminou de usar a voz, você pode fazer descendente. Aí esse é um exercício. Esse é um deles. E essa história de colocar a caneta na boca? Na verdade, esse não é para a voz, esse é para articulação. Isso é para você falar mais bonito, vai ajudar a articulação. E funciona, viu? Funciona. Mas para a voz, ele não vai ajudar na sua voz, não vai evitar o seu abuso vocal. Quem tem voz muito estridente, tem jeito de consertar? Tem sim, tem várias técnicas.
para consertar essa voz. Bom, nós estamos falando da voz, mas na fonoaudiologia não trata só a questão da voz, para a voz ficar bonita ou para usar bem, né? Ela abrange outras áreas importantes, que depois a gente vai falar. O que causa a maioria dos problemas vocais que a senhora pega lá no consultório? É o abuso mesmo vocal. Professores, apresentadores de programas, cantores, né? Eles usam a voz sem ter uma técnica vocal. Então, o que acontece? Eles não respiram, né, corretamente. Para você ter uma boa voz, você tem que estar respirando corretamente, tem que levar a respiração mais para o diafragma. A maioria das pessoas deixa a respiração superior, isso força toda essa região da laringe. Então, vai fazer aparecer esses nódulos, pólipos, edemas, várias complicações vocais. Me conta como a pessoa imaginar, eu posso estar com um problema sério. Às vezes ela perde a voz e está como a Camila, que é porque é em função de uma gripe, né? Mas quando a pessoa desconfiar que ela pode ter algo sério, procurar um fonoaudiologista. Então, quando ela está muito afônica ou disfônica, o que é afônica? O que é disfônico? A voz quase não está saindo, ela está falando assim. E um disfônico está com uma voz extremamente rouca. Se fizer 15 dias, 2 semanas que ela está com essa voz, alguma coisa séria está acontecendo. Se ela não tiver nenhum quadro gripal, não tiver com nenhuma alergia e essa rouquidão estiver persistente, ela deve procurar um otorrino ou um fonoaudiólogo, porque alguma coisa tem ali nas cordas vocais, nas pregas vocais. Alguns cantores falam, eu não tomo água gelada. Essa história da água gelada influi? Influi, sim. E o chimarrão? Também. Você deve evitar o extremo. Deve evitar o gelado e deve evitar o quente. Então, por exemplo, a água gelada dá para você dar uma misturadinha, né? Já ajuda a ficar natural. O chimarrão, como você não consegue, quem tem um hábito não vai conseguir tomar um chimarrão frio, deixa um pouquinho na boca, espera um pouquinho a temperatura e aí pode engolir. Que tipo de problemas o chimarrão pode causar se a pessoa engole muito quente? Todos esses que eu te falei, nódulos, pólipos, ela pode ficar disfônica, tudo isso é claro que quando é constante e quando também a voz não está sendo usada de forma correta, está cometendo um abuso vocal. Que outros problemas a fonoaudiologia trata? Assim, Nossa, inúmeros, gagueiras, disfagias. O que é disfagias? Disfagia é problema de deglutir, problemas com deglutição. De engolir mesmo? Sim, de engolir, pessoas que engasgam, pessoas que tiveram, língua por exemplo... presa. Também. Crianças que têm 5 anos, por exemplo, e não está falando. Porque os dentes influem muito na fala, né? Também. A posição dos dentes. A posição dos dentes. Hábitos como chupeta e mamadeira também são nocivos. A doutora diria para as mães que estão em casa para abolir a chupeta? Sim. Nem usem. Na maternidade, na verdade, existe algumas maternidades que já existe fonoaudiólogo para orientar a não dar a chupeta para a criança, porque depois é bem mais difícil de tirar. As crianças que já usam chupeta, tenta colocar uma chupeta ortodôntica, que diminui um pouco os malefícios, né, que vai causar essa chupeta, mas o melhor é nem oferecer à criança. O teste do ouvidinho é feito pelo fono? Também, o fonoaudiólogo que né? faz o teste da orelhinha. Da orelhinha, que já detecta se a criança pode ter um possível problema de audição. Na maternidade mesmo já é feito. Bom, esses e outros assuntos você pode conversar com a doutora depois, doutora Rosimeire, que hoje veio comemorar com a gente o Dia da Voz. E eu vou ter que comprar o esparadrapo, viu, doutora? Para ficar, porque ainda fala sozinha a mulher, você acredita? Falo, de vez em quando estou pensando alto, estou falando, sabe? Então, eu vou pôr o esparadrapo, que eu vou fazer o descanso de 30 minutos, pelo menos. E uma vibração de língua para ajudar. Depois, eu estou fazendo para fora? Esse é o de início? Como que eu estou fazendo? O de início, você aumenta o volume. E o outro? Ok. Depois a gente fala mais. Obrigada, minha linda. De nada. Sucesso. Obrigada, Márcia. Camila, recupere sua voz. Boa recuperação para você. Obrigada. Tá? Vou pegar umas dicas aqui com a doutora. Já peguei algumas, né? E as pessoas que estão em casa, que quiserem agendar uma consulta com a doutora Rosimeire, só ligar lá no 3311-1200 ou no edifício Constantino, ali na frente do Hospital das Clínicas, e ela vai agendar uma consulta. Obrigada, tá? Obrigada a você. Olha, eu vou mostrar para você, traficante